Olá, vamos resolver a questão número 133 da prova amarela do Enem 2019. É uma questão de titulação, ou seja, de estequiometria aplicada a soluções. Vamos ao texto. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico. Corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa. Primeira informação aqui para nós. Então, quando você está analisando a acidez se refere à massa de ácido cítrico em 100 gramas de polpa. 100 gramas de polpa. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. É um ácido triprótico, é um ácido que libera 3 H+. A massa molar desse ácido é 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, os dados: 0,8 gramas de ácido cítrico por 100 gramas de água, 0,3 e assim sucessivamente. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água a 2,2 gramas de amostra. 2,2 gramas de amostra, entenda, são 2,2 gramas de polpa, né? Essa massa da amostra é a massa da sua polpa de fruta que está colocando aqui. E após a solubilização do ácido que está lá na polpa, o sólido remanescente foi filtrado. Um bagaço da fruta filtrou, foi só uma solução. Lá. Essa solução que passou foi titulada com uma base. Foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. E foram consumidos 24 ml dessa solução básica na titulação. A pergunta é, dessa galera que está aqui na lista, quais poderiam ser as frutas que estavam nessa amostra analisada? Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Vamos lá. Você deve ter clareza do que está procurando. Então, a gente tem um monte de dados. E o que a gente quer? A gente quer descobrir a massa de ácido cítrico. A gente quer saber qual é a massa de ácido cítrico em 100 gramas de polpa. Ele pegou 2,2 gramas de polpa e titulou. Para descobrir essa massa de ácido cítrico, você primeiro vai ter que calcular a quantidade em mols de NaOH, que foi titulado. E a quantidade em mols de NaOH, que ele deu aqui para a gente, os dados que ele forneceu foram: eu tenho 0,01 mol por litro. Eu usei uma solução 0,01 mol por litro, ou seja, em 1000 ml de solução. E dessa solução, com essa concentração, nós gastamos 24 ml. Nós gastamos 24 ml. Qual foi a quantidade em mols de NaOH gasta nessa situação? A quantidade em mols de NaOH foi igual a 24 vezes 0,01, que dá 0,24, dividido por 1000. Ou seja, 2,4 vezes 10 a menos 4 mol. Agora você tem que olhar para a reação que aconteceu. Essa reação tem a ver com essa informação, a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, veja comigo. Se eu tenho um ácido que é triprótico, H3-CIT, representação genérica para o ácido cítrico, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Quando eu vou reagi-lo em NaOH, a reação, para neutralizar completamente esses 3 mols de H, eu preciso de 3 mols de base.
Então eu tenho que ter uma reação 1:3. Vamos lá. A ideia aqui é essa daqui. Ó. Vem comigo. Eu preciso de 1 mol de ácido cítrico para neutralizar 3 mols de base, ou eu preciso de 3 mols de base para neutralizar 1 mol de ácido cítrico. Se eu gastei 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol, então quantos mols de ácido cítrico, de HCl, eu neutralizei? O N, ácido cítrico, 3-CIT, vai ser igual a 2,4 dividido por 3. 0,8 vezes 10 a menos 4 dá 8 vezes 10 a menos 5. Essa é a quantidade em mol do meu ácido. Show de bola. Encontramos a quantidade em mol do ácido. Mas o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir a massa. Qual vai ser o dado que nos vai dar a massa do ácido? Esse aqui. A massa molar dele. Agora, referente ao ácido, vamos aqui trabalhar com os nossos valores em vermelho. Eu sei que 1 mol do ácido cítrico tem 192 gramas. Se eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 mol de ácido cítrico, então qual vai ser a massa de ácido cítrico no total? A massa do ácido cítrico vai ser igual a 8 vezes 2, 16. 8 vezes 9, 72. E 1, 73. 8 vezes 1, 8 e 7, 15. 1.536 vezes 10 a menos 5. Em notação científica dá 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas. Essa é a massa de ácido cítrico. Está contida nas 2,2 gramas, nos 2,2 gramas que foram tirados da amostra. Portanto, se eu tenho 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas em 2,2 gramas, que é a massa da minha amostra, 2 gramas, que é a massa da amostra. Se eu pegar 100 gramas de amostra, por que 100? Eu quero descobrir em 100 gramas. Quero fazer a comparação com os dados que estão aqui nessa tabela. Preciso saber qual é a massa que eu tenho em 100 gramas. Se em 2,2 tem essa massa, em 100 gramas vai ter quanto? Vai ter uma massa X. Eu faço essa regra de 3. 100 vezes 10 a menos 2 dá 1. Então, X, ou seja, a massa em 100 gramas vai ser igual a 2,2 dividido por vai ser igual a 1,536 dividido por 2,2. Ou seja, X vai ser igual a 0,69 gramas. 0,69 gramas foi a acidez encontrada nessa amostra. Portanto, quais frutas poderiam estar nessa categoria? Tem que ser as frutas que têm uma acidez até 0,69. Portanto, a gente descarta a acerola, que é 0,8, maior do que isso, o puaçu,
tem uma acidez maior do que essa. Maracujá tem uma acidez maior do que essa. Nos restando caju e graviola, que nós temos na alternativa C. A questão trabalhosa do Enem exige uma análise cautelosa dos dados e um trabalho braçal aí razoável para você chegar na sua resposta. Espero que tenha ficado claro. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Vamos resolver a questão número 93 da prova amarela do Enem 2019. Essa questão trata do tema atomística, de modelos atômicos, mais especificamente do modelo de Dalton em comparação com os demais. Vamos ao texto. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continham 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Primeiro, matéria é constituída por átomos indivisíveis. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e, nas reações químicas, mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram outras coisas, como a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atômico atual, que descreve o átomo, qual dos postulados ainda é considerado correto? Então vamos lá. Um a um, vamos eliminando os postulados. O primeiro postulado, ele diz que a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Isso não é mais verdade, porque você tem um átomo que contém próton, nêutron, estão no núcleo, elétrons na eletrosfera, e ainda conhece-se partículas menores que essas, como quarks, leptons, enfim, existem partículas menores, o átomo é divisível. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas outras propriedades. Isso daqui não é verdade, porque existe o conceito de isótopo. O conceito de isotopia, o conceito de isótopos, permite a você dizer que existem átomos com o mesmo número atômico, no caso do carbono, número atômico 6, número de massa 12. E você tem um carbono radioativo que é 6, 14. Ou seja, mesmo número atômico, massas diferentes. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm massas diferentes. Isso daqui também é errado. Por quê? Quando eu falo do conceito de isóbaros, têm mesma massa. É o caso, por exemplo, do argônio, tem um número de massa 40, número atômico 18, e o cálcio tem número atômico 20, elemento químico diferente, mas que tem a mesma massa 40. Isso é isobaria. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades.
Isso também não é verdade, porque nós temos reações nucleares, nas quais, por exemplo, um elemento como urânio, número atômico 92, número de massa 238, pode emitir uma radiação do tipo alfa, cujo número atômico é 2, massa é 4, e se transformar num novo elemento, como tório, teria número atômico 90, número de massa 234. Existem outras reações nucleares que vão formar elementos diferentes. Então, os átomos não são indestrutíveis. Eles podem se transformar em outros. Você pode ter reações nucleares onde você colide um nêutron com um átomo e quebra ele em átomos menores. Portanto, só nos resta o quinto e último postulado como válido até hoje. Você tem moléculas, átomos que se combinam para formar moléculas em números inteiros, numa proporção constante. Átomos geralmente combinam-se com outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. 2 hidrogênios para um oxigênio. Você tem CO2, tem um carbono para 2 oxigênios. Você tem glicose, C6, H12, O6. Você tem combinações de átomos numa proporção para formar moléculas diferentes. Então a única coisa que ainda é válida é a alternativa E, ou seja, o postulado de número 5. Espero que você tenha entendido essa questão interessante, e faz comparações aí com os diferentes modelos atômicos. E com a energia da pilha, beijo no seu coração e até uma próxima questão.